Bom, eu agradeço essa oportunidade de ser convidada, né? Entre os psicanalistas que falam com alguns colegas, né? Então eu vou tentar falar, né? Aquilo que eu posso. Então, eu gostaria de começar dizendo que, no meu entender, e nesses meus 50 e tantos anos de prática, ou mais amplamente, nos meus 73 anos de vida, eu acredito que Freud inventou a psicanálise impulsionado por uma urgência no século XIX de reconectar o espírito com a pulsão. E é por isso que eu sou muito grata a ele. Acho que ele teve uma intuição e uma coragem e uma capacidade de construir isso não só teoricamente, mas também inventando um ritual regular no qual se opera essa conexão, né? E isso, para mim, é de uma extrema importância. Eu vou tentar explicar por que eu considero isso uma urgência e é fabuloso que alguém no século XIX tenha peitado essa urgência, né? Com erros e acertos, depois eu falo disso, né? Como não poderia deixar de ser. Então, até eu diria isso de uma outra forma, né? O que funda a psicanálise é a necessidade de nos reconectar com a nossa condição de ser vivo. Parte de um ecossistema que, como eu disse, Guattari, não é só ambiental, é social e mental. Bom, então nesse sentido, a melhor maneira que eu encontro para começar falando disso é observando parentes nossos não humanos. Então eu vou falar da aranha, porque é muito difícil poder falar disso na experiência humana, porque a experiência humana no regime colonial racializante capitalístico está baseada exatamente nessa desconexão entre o espírito e a pulsão e nesse recalque da nossa condição de vivente, né? Isso é gravíssimo, mas eu vou tentar dizer por que eu acho tão grave. Então eu vou começar contando como funcionam as aranhas, porque acho que isso pode nos ajudar. Todo mundo sabe que a aranha tem aquele fio, né, de seda. Inclusive é o fio mais plástico e ao mesmo tempo mais forte, difícil de arrebentar, que existe no mundo, na natureza inteira, né? Então esse fio de seda que ela lança no ambiente vem de uma glândula que fica atrás no abdômen dela. E essa glândula tem as proteínas, sei lá o quê, porque eu não sou cientista, né? Que aí tem umas canaletas que se chamam fiandeiras, como as mulheres que fiam algodão e lã para fazer tecido, tem umas fiandeiras que transformam aqueles elementos em fio, e esse fio é lançado no ambiente. Beleza. Que é esse fio que vai fazer as teias, né? Isso a gente sabe. O que a gente não sabe, pelo menos eu não sabia, me ajudou muito a nos pensar, nós humanos, e a pensar, que vem a psicanálise, né? Esse fio, ele tem capacidades vibratórias das forças dos diferentes componentes daquele ecossistema. E essas vibrações, elas vêm pelo fio por ondas até chegar no corpo da aranha. Quando chega no corpo da aranha, ela sente o que está acontecendo no ambiente. Mas aí ela só está sentindo, é passiva essa experiência. Mas é aí que vem a coisa mais extraordinária. Duas das patinhas, as patinhas dela têm uns pelos na ponta. E com duas dessas patinhas e com esses pelos, a patinha toca o fio. E quando ela toca o fio, a aranha tem a capacidade de decifrar o que são aqueles efeitos, aquelas afecções do corpo dela. Ela decifra. E é esse conhecimento dela como ser vivo, afetado pelas forças do ambiente, que é o conhecimento primordial, que vai orientar as respostas dela ao ambiente. É com esse conhecimento, que a gente pode chamar conhecimento do vivo, conhecimento do corpo vivo, né? É com esse conhecimento que ela vai, esse conhecimento que vai orientar aonde, em que pedaço daquele espaço ela vai fazer a teia, conectada com quais elementos do ecossistema, o tipo de arquitetura que vai ter essa teia,
Em função do quê? Em função do que aquele corpo vivo, do que a vida naquele corpo está necessitando para manter o ritmo do seu fluxo e se manter em equilíbrio. Então ela vai usar, as teias vão depender, se ela encontrou ali uma possibilidade de alimento, então vai pegar alguma coisa ali para alimentar. Se existe ali algum predador, tipo os predadores que estão no poder no Brasil, né? Esse tipo de força. Então ela vai saber como se proteger dos predadores, como reagir. Se ela precisar captar o esperma de um macho, não sei se chama esperma, me perdoe minha ignorância, porque o esperma é captado no ar e depois trazido para o corpo dela. Então tem uma teia também de sedução para captar, para que o macho produza o esperma. Outra teia que vira casulo para o que vai nascer daquela fecundação. E assim por diante, né? Bom, isso que a gente pode enxergar na aranha, por isso que eu gosto desse exemplo, a teia a gente vê, o fio a gente vê, né? A gente vê as diferenças de teia, a gente vê que a teia é colocada aqui, não ali. Para quê? Né? Com que necessidade daquilo que a vida está pedindo, né? A gente vê, mas isso é próprio de todos os seres vivos, o que inclui os humanos, né? Como é que seria isso no humano? Que a gente não enxerga o fio e as teias. Eu diria que no humano, o fio é o fio pulsional, que é a vida que anima nosso corpo em contato com a vida que compõe todo aquele ecossistema, como eu disse, não só ambiental, mas também social e mental, né? E que esse contato é fundamental, é o conhecimento fundamental, é dali que vem o conhecimento fundamental para se situar no ambiente e saber que respostas a gente vai dar, né? Como a gente vai agir, pensar, para que a vida se mantenha em equilíbrio, né? E o que seriam as patinhas da aranha? Que só dá para falar em português, porque, por exemplo, em inglês não é patinha, é perna, não falar. São as patinhas do espírito, não dá para falar que é as pernas do espírito, né? Então são as patinhas do espírito, né? Então, o espírito põe as patinhas ali no fio pulsional e decifra. E a gente pode chamar isso, como eu falei, saber do corpo, saber do vivo, saber do corpo vivo, saber etoecológico. Guattari chamou de ecosofia, que eu acho muito linda a ecosofia, porque é uma brincadeira linda e muito precisa para substituir a palavra filosofia. Porque filosofia quer dizer amigo do saber. Ecosofia quer dizer saber ecológico. A questão do espírito não é ser amiguinho do saber. A questão do espírito a função do espírito é o saber ecológico. O saber da nossa condição de vivente, né? Bom, então, dito isto, o que acontece no humano quando o espírito toca o fio pulsional, né? Como na aranha, ele situa perfeitamente o que se passa no ambiente do ponto de vista vital, das frequências de vibração dos diferentes elementos que estão compondo aquele ambiente. E é como se não é uma metáfora, né? Aquele corpo é fecundado pelos efeitos do ambiente, né? O movimento antropofágico, que tinha basicamente machos, assim, falava que a gente come o outro, né? Eu acho que a gente é fecundado pelo outro. Enfim, então, aquela coisa de Garçonieri, né? Que tinha. Então, a gente é fecundado pelo outro. Então, assim, ao ser fecundado, ou seja, ao receber os efeitos das forças que estão em relação as frequências de vibração ali daquele ambiente, ao receber esses efeitos no corpo, aquilo passa a compor o corpo. Quer dizer, o outro, nessa dimensão da experiência, ele não é alguma coisa que está fora de mim. Eu, sujeito e objeto. Ele é alguma coisa que passa a me compor. Mas passa a me compor, como eu falei para a aranha, num primeiro momento, eu só estou sentindo aqueles efeitos, que eu posso chamar de afecções. Usando o conceito de Deleuze e Guattari, que vem lá de Spinoza, mas que eu estou usando a minha maneira, porque em mim se compõem alguns franceses, alguns indígenas
e várias aranhas. Então, vou pegar uma aguinha aqui. Bom, então, quando no humano eu estou tomada, vou agora falar em primeira pessoa, eu, sujeito humano, estou tomada por esses efeitos, por essas afecções, elas passaram a compor meu corpo, elas produziram no meu corpo um estado inédito. Esse estado inédito, ele não tem palavra, não tem imagem, não tem um gesto, mas ele é real. Até eu diria que este é o real propriamente dito, né? E ao mesmo tempo, uma outra dimensão minha como sujeito, assim como a aranha tem um organismo que é específico, com funções específicas, no modo de estar naquele ambiente que também tem um código específico, os humanos também. Então, o sujeito humano tem uma faceta dele, né, uma face da nossa experiência, que é estruturada segundo a cartografia sociocultural onde a gente se encontra. E é com isso que eu me reconheço o outro, né? E nessa esfera da minha experiência, o outro é alguma coisa que está fora de mim, sujeito, objeto. E quando eu percebo o outro, seja visualmente, auditivamente, ou tocando, etc., a minha percepção é imediatamente associada às representações que compõem meu repertório. E com isso, eu projeto, eu capto, eu seleciono representações que têm a ver com aquilo que eu estou percebendo e projeto isso sobre o que eu percebo, sobre o suposto objeto. E com isso eu atribuo um sentido ao mundo e a mim, ao outro e a mim, e posso me comunicar, né? Enquanto que nessa outra faceta da experiência, como vivo, como ser vivo, como vivente, esses efeitos que se produzem no meu corpo, vindo das forças do ambiente e trazidos pelo fio pulsional até meu corpo, né, ao meu corpo, eles não têm imagem, palavra. Eles não são associáveis a representações, é um outro tipo de experiência, né? Aquilo passa a compor meu corpo e é como se eu tivesse ao mesmo tempo... Para cá vou até trazer os Guarani para nos ajudar. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser conhecedora das culturas indígenas, mas eu me dou o direito de me alimentar de forças que vêm dos Guaranis que habitam meu corpo. E sobretudo, através de certas palavras, né? Os Guarani, para eles, o termo que eles usam para dizer palavra, vem junto com a alma, é palavra-alma. Só que palavra-alma não está grudado, tem uma potência de contração entre a palavra e a alma, né? Que pode acontecer ou não. E para eles todas as doenças vêm da separação entre palavra e alma. Outro termo dos Guarani é para designar a garganta. Para designar a garganta, se eu for traduzir literalmente, é ninho de palavra-almas. Bom, se os Guarani chamam garganta de ninho palavra-almas, porque a garganta está aqui, a palavra sai por aqui, né? Então, ninho de palavras-almas quer dizer que eles sabem que nós somos fecundados pelo ambiente. E que esse ambiente produz embriões que ficam aninhados no corpo, que vão poder ou não germinar. Que vão poder, porque essa primeira experiência eu poderia até chamar de alma dessa perspectiva, porque a alma no Ocidente está lotada de fake news, né? Fake news, para ser mais clara. Lotada de fake news, então é muito complicado, é melhor largar. Mas, com essa imagem eu posso dizer que a alma é esse plano ainda das afecções, né? Estou fecundada pelo ambiente, tem embrião de mundo na minha garganta, mas aquilo é uma experiência passiva, é embrião. Eu não sei que cara vai ter isso, não tenho a menor ideia. Não tem expressão nenhuma, não vem com expressão, é um estado do vivente. Ainda não ganhou seu corpo expressão, né? Então, voltando, né, para a imagem, quando eu sou afetada pelas forças do ambiente e aquilo produz esse estado, esses embriões que me habitam, que não tem cara, não tem imagem, não tem palavra, né? Aquilo me produz um certo desconforto, um certo estranhamento, vamos dizer, primeiro, um certo estranhamento.
Mas estranhamento também produz uma espécie de desconforto, de mal-estar, em relação àquilo que eu já tenho no meu repertório, que produz a minha autoimagem e a imagem do outro. Aquilo fica meio desestabilizado. É como se eu tivesse habitado por um mundo que me estrutura, mas que está ali não fazendo muito sentido, e ao mesmo tempo habitado por um mundo que está por vir, que está nesses embriões, mas que não tem palavra. Então essa tensão me coloca numa desestabilização, né? Me coloca é como se a gente estivesse em estado de suspense, assim, né? Sabe como filme de suspense? A gente sabe que alguma coisa já aconteceu, mas a gente não sabe o que é. Vai ter que acontecer plenamente, vai ter que se apresentar ainda, né? Mas já aconteceu. Então, no humano, o que... enfim, essa tensão que eu falei entre os dois, essa fricção entre essas duas facetas da nossa experiência, ela que produz esse estado, ela é uma espécie de alarme vital. É como se a vida estivesse acionando seu alarme para dizer I can't breathe, I can't breathe. Desculpe também me apropriar de uma frase que tem um sentido para nós hoje muito específico e que vem da racialização dos corpos negros e que desencadeou uma cena que desencadeou um movimento global, né? Então, desculpe me apropriar dessa imagem, só estou querendo ali estender alguma coisa que está por trás, que é muito primordial e que atravessa tudo na nossa sociedade, né? Então, beleza, né? Então, a vida solta o alarme, I can't breathe. Eu estou sufocada nessa forma de existir, porque já tenho alguma coisa em embrião e isso aqui vai ter que ganhar um corpo. Desculpa, não dá, assim não dá. Então, um corpo, bom, enfim. O que em nós responde, o que no sujeito humano responde a esse chamado, a esse alarme vital? É o desejo. A pulsão se põe em movimento ali, né? O desejo é que vai levar esse movimento para alguma direção. Com o intuito de, do ponto de vista do sujeito, de me trazer de volta um autorreconhecimento e um reconhecimento do mundo. Mas do ponto de vista do sujeito na sua dimensão egóica, nessa dimensão pessoal. Mas nessa outra dimensão transpessoal, onde eu não sou senão um feixe de forças em conexão com as demais forças que compõem o ecossistema ambiental, social e mental, repito, tá? Então, do ponto de vista... Agora eu me perdi um pouquinho, mas depois vocês cortam se perdido. Então, o que acontece? O desejo vai ter que responder esse chamado, tá? Beleza. Aí eu falei, em função do quê? Com que objetivo? Para nos devolver um equilíbrio, para a vida retomar um ritmo, seu movimento, porque ali está meio parado e desequilibrado, né? Então, um equilíbrio do sujeito que está se sentindo totalmente estabilizado nas referências dele, na autoimagem, na imagem do mundo, mas mais fundamentalmente junto, porque essas dimensões são inseparáveis, voltar a um equilíbrio da vida. A vida possa estar plasmada num modo de expressão, porque não existe vida good vibes, assim, solta, e nem existe corpo nenhum que não seja um tipo de vida que está plasmada naquele corpo. Então, para que aquilo que já está em embrião ganhe um corpo e passe a compor a existência, né? Um corpo com sua expressão, né? Bom, então o desejo vai ter que responder. Qual é a melhor maneira, qual a melhor resposta do desejo para isso? No sujeito humano. Vamos dizer primeiro, nos viventes em geral. Qual é a resposta dos viventes em geral para esse alarme vital? A resposta é que a resposta seja orientada eticamente, mas isso é mais do plano do humano, digamos, que seja dos viventes em geral, que ela seja orientada em que direção? Em direção a que a vida no ecossistema recobre o ritmo em seu movimento. Recupere um equilíbrio, que é um novo equilíbrio. Tem até aquela ideia de meta-estabilidade lá do Simondon. Não é, é uma estabilidade, é isso que a gente está... Não, está sempre refazendo uma estabilidade através desse processo,
que por sua vez vai ser de novo desestabilizada por novos embriões, que surgem sempre dessa conexão entre os vários elementos do ambiente. Isso, quando a gente olha as plantas, isso é muito nítido, como elas mudam de forma em função do que está acontecendo. Bom, para nós é bem mais difícil, né? E vou dizer por que é mais difícil. Porque, né, quando eu digo nós, é nós brancos sob regime colonial racializante capitalístico, nascido no século XVI, com a colonização, a escravidão e o nascimento do capitalismo. Bom, mas vou dizer por que é tão específico, que especificidade é essa, né? Bom, então, isso seria no campo lá dos viventes, vai surgir, por exemplo, no campo da aranha, surge uma teia, e essa teia passa a compor o ambiente e transforma o ambiente. Essa teia entre a aranha e vários elementos ali. E que vai produzindo algo que vai dando uma outra cartografia para aquele ambiente. No caso do humano, então, a melhor resposta do desejo, a mais saudável, lembrando que para os Guarani, palavra e alma não podem se separar. Então, a melhor resposta é aquela que vai se orientar no sentido de um processo de criação que sempre se dá numa teia, num campo relacional, né? Que desse processo surge algo que pode ser um novo modo de existência, outro tipo de sexualidade, um outro tipo de relação com a alimentação, mas também pode ser uma obra de arte e por aí vai, né? Que é portador, né? Que é o resultado da germinação desse mundo por vir, que estava ali dando um nó na garganta, porque era o ninho das palavras alma ali, né? E que resulta nisso, e isso vai mudar a configuração tanto do campo social como dos elementos que o compõem, da subjetividade também. Não só da subjetividade daquele que participou singularmente dessa maneira, com aquilo que o ambiente estava pedindo, mas da subjetividade de todos os envolvidos, né? É toda uma cartografia sociocultural que se transforma. Bom, por que é orientado nessa direção? Aí vem uma lição do Spinoza, século XVII. Judeu, família teve que fugir da Inquisição, que é bom lembrar que durou os mesmos 3 séculos que a escravidão, sem querer fazer comparações sobre diferentes tipos de trauma, mas foram 3 séculos de perseguição, e uma parte foi lá para a Holanda, e daí nasce o Baruch Spinoza, Bendito Spinoza, né? Se ligou nessa, né? Porque isso também vinha da cultura judaica medieval, que foi totalmente massacrada pela Inquisição, como foram as culturas árabes da Península Ibérica e como foram as culturas cristãs pré-Império Romano e sua Igreja Apostólica Romana, né? Que serviu de base para a preparação do terreno para isso que nós vivemos hoje, né? Que foi a cafetinagem do Cristo, que era um ativista lá do Oriente Médio. Um ativista que trabalhava nas 2 frentes, né? Ele tanto era um ativista contra a elite judaica daquele pedaço, com aquilo que essa elite expropriava dos demais, mas ele era um ativista também da conexão da pátria do espírito com o fio pulsional. Foi cafetinado, botado na cruz, mas isso não é o nosso assunto. Beleza. Então, o que Spinoza dizia? Spinoza dizia, o que a vida quer é perseverar. Só isso. Princípio fundamental. A vida quer perseverar, né? Bom, mais uma aguinha. Voltando ao que eu estava falando, para a vida perseverar, a melhor resposta do desejo é se orientar na direção da criação de algo que vai devolver à vida a possibilidade de resgatar o ritmo no seu movimento. Tá? Bom, então, diante disso que eu estava falando, onde que eu enfio a noção de inconsciente? Né? Onde que eu enfio? Para que ela me serve? Para jogar no lixo? Não! Ela é fundamental. Bom, vamos dizer que nesse processo que eu acabo de descrever, ele funciona como uma fábrica de mundo constante, que produz constantemente mundo, é nós mesmos, né? O inconsciente é esta fábrica de mundo, né? Mas essa fábrica de mundo,
dependendo que tipo de resposta do desejo predomina na gestão da fábrica, é um tipo de produção, tanto de subjetividade quanto de as formações inconscientes no campo social, como se diz na psicanálise, né? Então, disso vai decorrer, como eu disse, um tipo de sociedade e um tipo de sujeito em que a vida vai ter a oportunidade de se manter em equilíbrio em diferentes graus. Da maior potência à sua menor potência. A interrupção dos processos, né? E se inconsciente é essa fábrica de mundo, beleza. Então eu diria assim que do ponto de vista, e agora eu vou começar por a palavra psicanálise, do ponto de vista psicanalítico, ou do ponto de vista pulsional, as diferentes culturas se distinguem por aquilo que está na gestão, o tipo de resposta de desejo que é dominante na gestão da fábrica de mundo, que é o inconsciente. Então, por exemplo, se eu pego um exemplo bem assim vago, porque eu não sou antropóloga e, como eu confessei aqui, não teria a pretensão de dizer que conheço cultura indígena. Eu estou deixando muito claro que o que me fecunda são apenas alguns termos da língua guarani que eu tenho aprendido graças ao Tício Escobar e aos paraguaios, que é o único país da América Latina que manteve pelo menos a cultura guarani ativa em 80% da população, embora há muitas outras línguas indígenas no Paraguai e que são consideradas hoje em dia, graças ao Tício, inclusive como ministro da Cultura, que estabeleceu a legitimidade de todas essas línguas. Claro, quando eu digo graças ao Tício, é porque isso vem de um imenso movimento que ele só, como ministro da Cultura, autorizou, imagina. Claro que isso não é produto de gênero, é produto de uma construção coletiva, né? Mas enfim, então essas palavras têm me alimentado muito, junto com as aranhas, então é uma coisa, né? Me ajuda muito a tornar aquilo que em mim habita, vindo dos franceses, uma língua mais latino-americana, sabe? Porque senão fica aquele blá blá blá, né? De fetichizar conceito só porque é europeu, mas tem europeus que estavam na batalha para essa reconexão. Então, é minha formação inicial, sou branca, judia, de classe média, de São Paulo, né? Então, na minha geração era puro francês, agora nem tem mais isso. E ainda por cima me exilei na França, 10 anos, foi isso que me levou a poder ir para o caminho que eu já sentia desde a minha infância, né? Mas no encontro com tudo que está se produzindo na América Latina, vindo das populações de origem mais indígena, ou indígenas, provavelmente, ou do movimento negro, etc., eu, de uns anos para cá, tenho a felicidade de poder encontrar palavras que estão mais inscritas na minha memória e que têm camadas e camadas e camadas de memória afetiva. Então elas pulsam muito, elas têm muito mais alma do que palavras francesas, que eu simplesmente traduzo para o português, porque francês supostamente seria superior, mas disso nós falaremos. Bom, então, né, voltando aqui, né, se eu for pegar o que eu imagino do que acontece, do pouco que eu sei de uma cultura indígena, o que está na gestão da fábrica do inconsciente? O que predomina na gestão da fábrica do inconsciente? É assim, eu vou dar um exemplo. Um exemplo que muitos trabalharam, mas eu aprendi isso com o Pierre Clastre, nos textos dele. Tem a cultura, eles têm um chefe, a figura do chefe existe. O chefe é escolhido por ser aquele que melhor consegue colocar em palavras aquilo que está se passando, desse ponto de vista do efeito do ecossistema no corpo. Sobretudo quando tem momentos de desestabilização, momentos de conflito. Bom, se um chefe toma essa função como um poder pessoal, e pior, se ele começa a querer impor o que ele acha para a comunidade,
ele é imediatamente posto para fora, mas não tem processo de impeachment, não tem nada disso. Não está servindo para a função, poxa. Aí se encontra um outro. O que eu quero dizer com isso? Outra coisa que eu quero dizer antes de comentar. Existe na cultura guarani e nas culturas indígenas em geral, mas não só nelas, como existia na cultura judaica, pré-inquisição, numa das linhagens, porque é uma briga entre linhagens, né? Como existe em várias outras culturas, como existe nas culturas orientais, né? Existem vários reguladores sociais que promovem o cultivo dessa resposta do desejo que eu descrevi, que eu vou chamar de resposta ativa. Resposta ativa. E vários reguladores culturais e sociais que interrompem o movimento quando a resposta é como essa que eu falei do exemplo do chefe, mas que pode se dar em vários âmbitos da vida social. Ou seja, quando a resposta não vem mais orientada por aquilo que a vida está solicitando em seu alarme, né? E é desviada desse destino ético que é poder perseverar, a vida poder perseverar, né? Bom, então, eu chamo isso de regime de inconsciente, né? E que se define, como eu disse, segundo qual tipo de resposta do desejo predomina na gestão dessa fábrica de mundos, né? Bom, então, antes de dizer, então, como funcionaria o regime de inconsciente na nossa cultura, que é isso que me interessa estar compartilhando aqui, para até chegar em dizer, bom, o que isso tudo tem a ver com a psicanálise? Eu comecei falando de Freud, o que é isso? Estou falando o quê, né? Bom, então, antes de entrar nisso, eu diria assim, ó, esse é um campo da política, mas que é distinto do campo da política no sentido que a gente conhece, atribui esse termo na nossa cultura, que tem a ver com a existência do Estado, né? Que eu vou chamar de dimensão macropolítica. Porque ela tem a ver com o que, essa dimensão macropolítica, né? Com o modo como está distribuído os bens materiais e imateriais numa dada sociedade, que passa por uma regulação do Estado, né? E a luta política nesse campo implica, né, numa guerra de interesses em relação a essa distribuição. E a melhor posição, como eu disse, a melhor posição nesse outro campo é que o desejo responda à altura do que a vida está pedindo para a vida poder perseverar, que esse é o destino ético. No campo da macropolítica, é que tem a ver mais com essa outra dimensão da subjetividade, que eu chamo da dimensão pessoal, que está estruturada segundo essa cartografia sociocultural, no campo da macropolítica, qual a melhor posição? A melhor posição, que a gente chama de esquerda, e eu nasci de esquerda e vou morrer de esquerda e honro muito todos os meus ancestrais nessa batalha. E o que eu vou dizer aqui é para contribuir com essa tradição, e não para me contrapor, muito pelo contrário, para nos juntarmos, né? Então, em que consiste ser de esquerda? É o interesse por uma distribuição mais justa. Isso passa por toda uma série de dispositivos, que eu não vou falar aqui, senão só falaria disso. Mas, enfim, isso visa o quê? A melhor distribuição de riqueza. Isso passa, inclusive, por uma luta pelo poder do Estado, uma luta de transformação das leis, que promova essa redistribuição. Beleza. Esse é o campo da macropolítica. Só que, por que eu falei que esse outro campo do qual eu estou falando aqui desde o começo é político? E isso nós de esquerda não... Toda a tradição de esquerda não leva isso em consideração. Eu vou dizer por quê. Ali, a questão não é a redistribuição das riquezas, ou dos bens materiais e imateriais. Inclusive do próprio direito de existir. Não, ali o combate é entre diferentes respostas do desejo a esse chamado vital. Porque dependendo, como eu disse, de cada resposta, eu retomo, repito aqui, isso vai resultar num tipo de sociedade, de diferentes tipos de sociedade, com maior ou menor possibilidade de manter a vida perseverando, mantendo o ritmo e seu movimento, não interromper esse processo, né? Então, esse campo eu chamo de micropolítica,
E aí eu posso dizer que esse campo é um combate entre as forças mais ativas, como eu falei, que seria a micropolítica ativa, até as mais reativas. Aí eu dei o exemplo do que seria a micropolítica ativa, aquela resposta ao desejo, que responde à altura do que a pulsão, do que a vida está requerendo. Então esse processo pulsional levado pelo desejo vai levar à criação de algo que traz esse embrião de futuro que estava ali aninhado na garganta para passar a fazer parte da existência e transfigura completamente a cartografia atual, sociocultural. Muito bem. O que seria outro extremo? Porque nenhum de nós, em nenhum momento histórico, nenhum momento de cada sociedade é só ativo ou só reativo. Está predominando, como eu falei, na cultura indígena você tem a predominância de reguladores para cultivar micropolítica ativa e reguladores que interrompem um processo reativo, né? O que seria o processo reativo? O que seria uma micropolítica reativa? Falei que, claro, cada existência nossa oscila entre essas várias posições, como também, né? Mas numa sociedade depende do grau, da presença desses reguladores, para voltar para o ativo, né? Bom, o que seria a resposta reativa? Agora eu vou dar o exemplo exatamente do regime de inconsciente que eu chamo de colonial, racializante, capitalístico. E se eu pus racializante, que antes eu chamava só de colonial capitalístico, é porque eu me dei conta nos últimos anos que a noção de raça é central nesse regime, nessa gestão do inconsciente. Bom, mas eu vou dizer por quê. Em que consiste? Agora eu vou pegar o nosso exemplo. Antes de dizer isso, eu vou dizer assim, um regime, seja ele qual for, não é uma abstração. O capitalismo ou a cosmogonia não é uma abstração, né? Porque ela se plasma num modo de existência, num tipo de ação do desejo, num tipo de subjetividade. E isso depende de do que está predominando na gestão da fábrica de mundos, que é inconsciente, né? Bom, então, o que acontece no regime de inconsciente colonial racializante capitalístico? Qual é a base micropolítica? Por que isso é política? Porque se é nesse campo da fábrica do inconsciente que um tipo de regime ganha consistência existencial, não adianta eu intervir apenas, como eu, ser de esquerda, honro todos que fizeram isso e continuam fazendo, não basta intervir na distribuição de bens materiais e imateriais, porque se a base disso tudo é essa gestão da fábrica do inconsciente, tudo vai se reproduzir, tudo volta ao mesmo lugar. E não adianta, como nós ficamos chorando, choramingando pelos cantos, ai, não sei quem traiu. Não. Tem uma razão para isso. E essa razão faz com que a gente tenha que se responsabilizar pelo ativismo nesse campo. E não ficar choramingando se depois não voltar para o mesmo lugar, porque a responsabilidade é nossa. É isso que eu quero contribuir com os meus ancestrais de esquerda. Então, que não eram obrigados a saber disso, um Fidel e aquele povo ali, aqueles machos lá que tomaram a ilha de Cuba, tiveram uma coragem extraordinária do lado dos Estados Unidos. A América Latina, como sempre, totalmente sob domínio colonial, embora a colonização supostamente teria, as independências tinham sido conquistadas. É maravilhoso. Eu não vou querer que aquele macho, ainda por cima, seja capaz de entender, né, que se não tocar esse outro campo, está ferrado. E aí o besta do macho vai lá e persegue tudo que está tentando fazer isso nessa direção. Persegue homossexuais, né? Mas eu não vou cobrar. Eu vou... Ah, não viu? Cabe a nós ver, cara. Não fica enchendo o saco. Em vez de ficar reclamando que o papai não viu. Bom, então, beleza. Então, como que funciona esse regime de inconsciente colonial, racializante, capitalístico, que é fundamental para a sustentação desse regime que nasce no século XVI? Já com os antecedentes lá do Império Romano e a cafetinagem do Cristo, que já vai nessa direção, né? Primeiro, essa fábrica, quais são as engrenagens principais dessa fábrica de inconsciente? A primeira
Então, duas engrenagens fundamentais do maquinário dessa fábrica, que é uma fábrica, como vocês vão ver, cuja gestão é completamente reativa, absolutamente reativa. Como é que isso se sustenta no tipo de gestão da fábrica de mundo, na nossa cultura, né? Primeira engrenagem, as patas do espírito foram separadas do fio pulsional e foram postas em cativeiro. Foram sequestradas e postas em cativeiro. Segunda engrenagem. A segunda engrenagem é que nesse cativeiro, o modo como, a palavra de ordem desse cativeiro, o modo como funciona, porque se eu estou no cativeiro, se o espírito está no cativeiro, ele está desligado do fio pulsional, ele não tem como decifrar as afecções, ele não tem como decifrar aquele nó da garganta dos embriões de futuro que estão ali pedindo para germinarem, né? Não tem como decifrar, porque é o espírito que decifra quando liga com o fio pulsional. O espírito está em cativeiro, né? Nesse cativeiro vai ter que dar alguma resposta, né? De qualquer maneira, enquanto está vivo você tem que responder esses momentos. A resposta que ele vai dar é em função daquelas representações que são as palavras de ordem dos sequestradores, né? Que Guattari ele chama de sobrecodificação. Que quer dizer essa palavra? Eu ainda estou procurando uma palavra que seja mais nossa, porque sobrecodificação faz uma coisa meio que é um pouco chique demais pro meu gosto, né? Eu gosto de coisa mais... Fala direito, cara, sabe? Né? Mas o que quer dizer sobrecodificação? Quer dizer que vai se impor... O espírito não tem como criar um corpo ali com o seu código. Vai se impor um determinado código que vai orientar o desejo a produzir aquele corpo, né? Que é isso que chama de sobrecodificador, uma codificação que se impõe. Então, essas duas engrenagens fundamentais. Tá, e mais, tem mais um detalhe dessa segunda engrenagem. É que essa sobrecodificação está baseada numa suposta hierarquia ficcional e altamente patológica. É uma fake news, essa hierarquia, vamos chamar de fake news. Uma hierarquia de que haveria diferentes graus de desenvolvimento humano segundo as populações, né? E o modelo que está no topo da hierarquia, que seria supostamente o maior grau de desenvolvimento humano, o que é? É o modo de existência do branco europeu, macho, heteronormativo, milionário, antropofalo, ego, logocêntrico. Isso é o máximo. E todos os demais modos de existência, que correspondem a diferentes parcelas da população humana, vão ser avaliados e medidos o seu valor em função de maior ou menor proximidade com esse modelo genérico. Supostamente universal e supostamente superior. Tudo fake news. Fake news assim de cabo a rabo. Aliás, literalmente de cabo a rabo, né? Bom, então, muito bem. Quais são os operadores? Não, e o espírito vai ter que se recodificar segundo aquilo, porque ele não tem saída. Primeiro que ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Dois, se bobeou, cara, você vai cair lá para baixo da hierarquia. Vai ser humilhado, vai ser estigmatizado e, ó, no limite vai ser assassinado, tá sabendo, cara? Ou vai morrer de fome, né? Bom, então quais são os operadores dessa sobrecodificação? Porque eu falei das duas engrenagens, a separação das patinhas do espírito do fio pulsional e a sobrecodificação daquilo que vai... Desses embriões de futuro, do processo que vai codificar esses embriões de futuro. A germinação deles, que não vai ser germinação, nós vamos ver. Tudo bem. Seria até mais preciso dizer daquilo que vai sobrecodificar um processo que, na verdade, vai ser interrompido e que vai dar uma ilusão de equilíbrio, né? Bom, quais são esses operadores? Nós temos vários, eu vou citar talvez os principais, são os que mais nos traumatizam. E aí eu vou dar até o exemplo da mulher para dizer que trauma é esse. Da mulher e do homem, tá? Do gênero.
é a noção de raça, essa é a principal até. Mas não sei se ela é a principal, mas ela é muito fundante porque ela é indissociável dessa fake news da hierarquia. E outra, a noção de raça que nasceu no século XVI, com isso eu estou dizendo assim, não é que não existiria desigualdade, escravidão em outras culturas. É que na nossa cultura isso está sob a égide da fake news da noção de raça. O que é legítimo e naturaliza, né? Então a noção de raça, que aparece pela primeira vez no século XVI, no século XIX, como a gente sabe, ela ganha um certificado fraudulento, que nem a Covaxin, um certificado fraudulento de cientificidade, pela ciência positivista do século XIX. Não, aí a ciência fala, não, de fato existe uma diferença mesmo, intransponível, cara. Sabe por quê? Porque ela é orgânica, ela é biológica. Então tem jeito, sabe? Não adianta aprender a liçãozinha, porque não rola. Tem menos capacidade cognitiva, sabe? E por aí vai. Bom, no cérebro não é igual, eles mediram o tamanho, né? Isso aqui é menor, cara, né? Bom, então, os operadores são raça, gênero. A noção de gênero destitui toda a possibilidade de seres, tenham eles nascido com genitais masculinos ou femininos. Toda a possibilidade de agir e se transfigurar de acordo com o que indica a conexão entre a patinha do espírito e o fio pulsional, que vai dar N infinitas transfigurações possíveis, tanto daqueles que nascem com pau, como aqueles que nascem com vagina, né? Bom, então a noção de gênero, ela sobrecodifica, esse processo é interrompido, ela sobrecodifica e faz esses corpos se adequarem e se moldarem segundo a noção de gênero. Depois, a noção de heteronormatividade e a noção de cisgeneridade. Então, os operadores dessa sobrecodificação, né, que vai se impor ao espírito para ele responder ao que lhe acontece sem saber o que lhe acontece. E ele vai ter que responder dessa maneira, senão está ferrado, porque está tudo baseado na hierarquia fake news, né? O perigo de cair para baixo da hierarquia é constante em todas as escalas da hierarquia. Até quem está lá em cima. Aliás, quem está lá em cima se comporta o tempo inteiro para manter. Por isso que eu tenho que roubar 2 bilhões de reais de vacina ao custo da morte de grande parte da sociedade brasileira, porque se eu não tiver 2 milhões eu não sou macho, cara. Né? É só isso, só por isso. Porque a pessoa pergunta, mas para que você está? Cara, eu vou cair, eu estou aqui no topo, beleza? Estou subindo, né? Venho de uma classe média e eu estou subindo aqui para o topo, né? Bom, então, tudo bem. Quais são os operadores dessa sobrecodificação? Eu falei da raça, gênero, estava falando de heteronormatividade e cisgeneridade, que é o que coloca esses corpos na relação entre eles, sob a égide do modelo da família patriarcal burguesa, né? Depois eu falo mais disso. Édipo, que também tem a ver com essa mesma coisa de se manter capturado no modelo único da família patriarcal burguesa, e por aí vai. Teriam outros, mas esses são para mim, são os mais importantes. Bom, eu falei das engrenagens, falei dos operadores, tudo bem. O que acontece com a pulsão, com esse espírito separado dela e no cativeiro, sob o comando dessas supostas categorias superiores e universais, supostamente superiores e supostamente universais, né? O que acontece quando o desejo vai responder comandado por esse espírito em cativeiro, né? E agora vocês vão ver como isso se liga com a base da acumulação de capital, né? Porque Marx nos ensinou uma coisa óbvia, mas que era tão invisível que a gente não enxergava, que a base da acumulação de capital é o que ele chamou de mais-valia, né? Que é o quanto eu acumulo do que eu roubo do trabalho executado por aquele que produz aquilo que eu vendo, né? É a diferença entre o valor do salário
e o valor do produto, da mercadoria que esse trabalho produz. Essa diferença é que vai se acumulando no meu bolso. Se eu pago R$1 para o trabalho e vendo o produto do trabalho por R$20, descontando as minhas máquinas, a fábrica, isso estou falando do capitalismo industrial, depois a gente pode trazer para o capitalismo financiarizado, né? Essa diferença, eu subtraio isso e ainda me dá uma diferença enorme, e essa diferença ela vai toda se acumulando no meu bolso. Aquele pinto vai crescendo, 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 fica aquela montanha assim, de dinheiro acumulado da extração do produto do trabalho alheio, né? Então, isso era como Marx via no campo macropolítica, né? Vamos levar isso para esse campo que eu estou descrevendo, que é o campo da micropolítica. O que acontece com a pulsão nesse movimento do desejo orientado por esse espírito em cativeiro, né? Esse movimento pulsional é desviado do seu destino ético, que implicaria no desejo de entrar num processo de criação, sempre num campo relacional, para permitir a germinação desse futuro embrionário, e até isso ganhar um corpo e transfigurar o presente, né? Ao invés desse destino ético, a pulsão é desviada para que o que se produza na fábrica inconsciente sejam cenários, objetos, discursos, etc., imagens, que permitam e sustentem a acumulação de capital. Não só capital econômico, mas também capital narcísico, porque quanto mais capital eu acumulo, mais eu estou garantido de ficar lá em cima no topo da fake news da hierarquia, e também me dá acumulação de capital político. Então, olha o que eu acabei de falar. A base, o princípio micropolítico do regime colonial racializante capitalístico, princípio micropolítico, quer dizer, o princípio da gestão da fábrica do inconsciente que dá consistência existencial para esse regime, é a separação do espírito da pulsão em nome do abuso da vida, da cafetinagem da vida, né? Que eu prefiro falar abuso e cafetinagem em vez de falar expropriação, porque para nós mulheres abuso tem um sentido muito forte, a gente conhece isso profundamente. Se eu falo expropriação não vai direto no meu trauma, mas se eu falo abuso eu sei do que eu estou falando, né? Então, bom, a base, é por isso que eu disse que a gestão da fábrica de consciência nesse regime é necessariamente e exclusivamente reativa. Porque não tem bom capitalismo. Não tem bom capitalismo, porque a base é essa expropriação, esse abuso da vida, que interrompe o processo de germinação de futuros, que desvia esse movimento pulsional, porque qual é a essência da vida? A vida é potência de produção de novas formas, toda vez que ela se vê sufocada nas formas do presente. É essa potência de produção de formas que é desviada não para que a vida persevere, mas para que alguns acumulem capital, né? E isso vale para todos nós, porque todos nós estamos estruturados, eu incluída, claro, evidentemente, estamos estruturados dessa maneira, né? E o nosso desejo se entrega gozosamente a essa reprodução. Então se fala em reprodução no marxismo, mas a produção e a reprodução desse regime se dá no âmbito do inconsciente, né? Bom, mais uma aguinha aqui. Se a gente lembrar que para os Guarani, Palabralma se juntam potencialmente, mas não necessariamente, a gente pode, e que todas as doenças, sejam elas orgânicas,
mentais, psicológicas, existenciais, são fruto da separação entre palavra e alma? A base desse regime é uma doença muito grave. Por isso não dá para ter um bom capitalismo, porque a base é a doença. A social-democracia ameniza um pouco, talvez, o grau de expropriação, mas o princípio é o mesmo. Nós não temos nenhum regulador sociocultural que cultive a conexão do espírito com a pulsão. E nós temos milhares, aliás, também não temos nenhum regulador sociocultural que interrompa o desencadeamento de uma micropolítica reativa. E nós temos só milhares de reguladores socioculturais, de imagens, de etc., que nos convocam para a reatividade, né? Bom, vou dar um exemplo de como isso opera na relação entre homem e mulher, agora falando da relação clássica entre homem e mulher, né? Primeiro, dizer que aquilo que a gente chamou de bruxa, que foi chamado de bruxa, lá no tempo da Inquisição, por que aquelas mulheres foram chamadas de bruxas e postas na fogueira? Porque elas tinham uma função social de agir a partir dessa conexão. Elas eram as mantenedoras dessa conexão. Porque alguns são os mantenedores e isso diz respeito a como se produz a vida naquele ambiente, né? Para toda aquela ecologia ambiental, social e mental. Essa operação que elas cumpriam é que foi chamada de bruxaria. Entra dentro dos procedimentos para separar o espírito do fio pulsional. Então não é apenas que queimar nos corpos, concretamente, dessas mulheres, de onde eu e você a gente vem, né, Ed? Eu tenho certeza que aquilo que nos aproxima da psicanálise, que nos faz amar, essa nossa função, vem de lá. Mas não foram só os corpos concretos que foram queimados. Foi essa conexão que foi estigmatizada, humilhada e demonizada. Para fazer o quê? Para que essa coisa que a mulher teria, quando eu digo mulher, evidentemente não sou nenhuma idiota, umas coisas eu aprendi já na escolinha, né? Eu estou falando da frequência de vibração feminina. Ela tem essa função. Todos nós temos frequência de vibração feminina, frequência de vibração masculina em diferentes graus. A frequência de vibração masculina é quem opera essa conexão, quem faz a manutenção dessa conexão. Imagina, a manutenção dessa conexão se transformou em quê? Você é responsável pela manutenção da família. O cuidado com a conexão entre o espírito e a pulsão se transformou em quê? Eu tenho por função cuidar da família. Cuidar da família. Ser uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa dona do lar. E inclusive, nem ativando essa conexão de espírito com o fio. Esse cuidado foi destituído da alma, separou da alma e virou uma palavra vazia, né? Tá. Nós, mulheres, nessa cultura, a gente nasce sem nenhuma sustentação da nossa existência social. A nossa única existência social possível, de reconhecimento na esfera pública, que a esfera pública faz parte da macropolítica, né? É ser capaz de encontrar um homem, se possível, que ocupe algum lugar mais elevado na hierarquia fake news, né? E fazer uma família e ser capaz, então, de cuidar dos filhos, ser uma boa mãe, uma boa esposa, para que aquele homem se mantenha no alto da hierarquia e que essa família seja reconhecida socialmente, né? Os homens, nesta cultura, nascem com absoluto respaldo de existência social, já desde o nascimento, porque é eles que vão atuar na vida pública, entre aspas, né? Bom, então,
Depois, até se der tempo, eu quero falar essa história de público, né? Para chamar a comunidade de público, esfera pública, é bem complicado. Mas, enfim, não sei se vai dar tempo, mas deixa eu voltar para esse exemplo. Então, o que acontece? Como nossa única existência é dada por isso, nós estamos estruturados assim, mesmo nós, mulheres, tantas, que se revoltaram há tanto tempo contra estarem reduzidos à vida doméstica, reduzidas, e fomos para a vida pública, mesmo nós mulheres que nessa vida pública temos um trabalho que funciona e que até muitas vezes é reconhecido o valor publicamente, nós estamos estruturados nesse regime inconsciente. Então, mesmo a rainha da cocada branca ou da cocada preta, quando ela está ali, né? Como a fonte de existência dela é que o homem a queira, um homem a queira, e se possível um homem reconhecido socialmente. Então, assim, eu vou contar... Não vou contar, porque é um caso de paciente, não vou contar aqui. É assim, toda vez que o olhar daquele homem se desvia da gente, eu não estou dizendo que é para ir trepar com outras, não, ou com outros, sei lá. O homem disse, estou pegando um exemplo assim, mais primitivo, mas que acontece, né? Mais de uma mulher que nem começou a ter noção desse cativeiro, né? O homem diz, eu vou para o supermercado. Aí a mulher diz assim, por que você vai para o supermercado se não tem nada para comprar? Aí o homem recebe isso e entende isso como controle e fica puto. Agora, o que esse homem não sabe? Ele não sabe que a angústia da mulher nesse cativeiro é muito diferente da angústia nele nesse cativeiro. Os dois são totalmente traumatizados e totalmente angustiados, né? A angústia da mulher nesse cativeiro é que na hora que ele diz, vou ao supermercado, se a mulher sabe que não tem nada para comprar, ela imediatamente decifra isso como ele não quer estar comigo, e ela imediatamente cai num abismo de si, que é como se nessa hora a gente fosse uma boneca inflável e que fez um furinho e murchou. Virou um plástico largado no chão, o contorno. E quando essa mulher fala, por que se não tem nada para comprar? Com angústia, ela está atribuindo a ele a causa do mal-estar dela. Mas o mal-estar dela não tem a ver com ele. Tem a ver com a forma na qual ela está estruturada nesse cativeiro. Só que quando ela dirige isso para o homem, não é do supermercado que ela está falando. Ela está falando desse abismo. E mesmo que ela não reivindique nada ou não acuse, ela o está acusando de ser a causa do abismo. E o homem, quando recebe essa mensagem, não é só sensação de controle e de possessão que ele sente. Ele não sabe nem de que se trata aquilo, de onde está vindo tamanha violência. E mais, eu vou ser mais cruel ainda. Com esse comportamento, a mulher é tão responsável pela reprodução da cena machista e do lugar que ela ocupa na cena quanto o homem. É claro que eu não sou nenhum idiota que, do ponto de vista macropolítico, as mulheres são oprimidas. E tem uma luta gigantesca de esquerda para conseguir igualdade de direitos civis com os homens. Do ponto de vista micropolítico, o machismo é uma cena, é um modo de existência na relação ali. Estou falando da heterossexualidade, mas isso pode se reproduzir em qualquer tipo de relação, né? Do ponto de vista micropolítico, somos ambos responsáveis pela reprodução da cena, né? Eu vejo muita mulher que, quando está nesse abismo, não é capaz de entrar em contato, e por não ter nada à sua volta que lhe ajude a entrar em contato com o que de fato está acontecendo, para poder sair do cativeiro, né? Ela atribui ao homem aquilo que lhe acontece e o acusa de abusador. Aí o discurso feminista é usado para a perpetuação dessa cena, em vez de ser usado para aquilo que ele nasceu, que é para ele se libertar dessa cena, né? Bom, eu dei esse exemplo. Tá. Então, tá bom. O que isso tudo... Antes disso, a última coisa. Bom, se na macropolítica se trata de se juntar
coletivamente, para ter uma força social, de pressão social, para mudar a distribuição de bens materiais e imateriais, e mudar inclusive a lei, não é? Como que se dá essa resistência nesse plano, nessa esfera micropolítica? Ela se dá como? Através da reverberação entre embriões de futuro e afecções que já estão aninhadas na nossa garganta, né? E por reverberação com outros humanos, a gente se junta e cria coletivos onde é possível o quê? O que é a resistência nesse plano? Onde é possível se deslocar, abrir pelo menos um buraquinho no cativeiro para ver se um pouquinho do espírito se conecta com o fio, lançar o fio no ambiente com o espírito conectado. O espírito está no ambiente, o fio funcional está no ambiente, mas que o espírito possa ir minimamente do cativeiro e se reconectar com a pulsão. E isso, conforme a gente vai praticando, esse conhecimento vai aumentando, a janelinha, a buraquinho vira uma janela, depois uma janela maior, depois uma porta, mas não se iludam. Nós estamos estruturados sobre esse regime de consciente. Então é uma luta até o último dia, até o último suspiro, até a morte. Porque o tempo todo, por mais que a gente esteja nessa prática de resistência, a gente volta para o cativeiro, só que cada vez mais a gente se dá conta que caiu de novo, se dá conta que caiu no papo da fake news, e já tem um lugar que está sendo construído fora, com o espírito conectado, e volta para aquele lugar. É o que temos. É o que temos. Tá bom. O que isso tudo tem a ver com a psicanálise, que é aqui que eu queria chegar até para encerrar. Então, antes de ir para a psicanálise, também queria dizer como que é essa angústia no homem, porque eu falei de como que a angústia está nesse cativeiro para alguém que nasceu com xoxota, digamos assim, né? Como que é para alguém que nasceu com pau? Falei, ele é sustentado publicamente, mas ele vai ter que sustentar um lugar público que está todo o tempo correndo risco de cair. E sustentar esse lugar público implica em muita coisa, implica em ter pau duro 24 horas por dia. Ai, que absurdo fazer isso com a sexualidade, gente. A sexualidade é um campo tão amplo, né? Pau duro 24 horas por dia, ai dele se ele broxar. Que isso, né? Ele vai ter que sustentar um lugar social de prestígio. Não é à toa que os corpos mais racializados dos homens caem no alcoolismo. Está um lugar tão humilhado que não tem como. A única saída é o alcoolismo, se não despertar para sair do cativeiro. Mas vai sair do cativeiro. Sozinha que não dá, né? Bom, tem que sustentar isso. Tem que ser capaz de ser um pai de família responsável. Tem que ser aquele que salva, que cuida da mulherzinha, que é uma bonequinha que precisa ser permanentemente cuidada. Tem que trazer o dinheiro. Assim, a angústia que isso dá, nós mulheres nunca vamos saber como que é. Como eles nunca vão saber o que é, de repente você que tem tanta vida, que produz tanto, de repente vira uma boneca inflável, que murcha, porque o homem desviou o olhar de você e olhou para o outro lado, né? Estou falando uma coisa bem exagerada, mas é isso que acontece, infelizmente, em todas nós. Bom, então, tudo bem. O que isso tudo tem a ver com a psicanálise? Eu dizia no início que eu honro meu ancestral Freud, quero honrá-lo, porque Freud, no século XIX, diante da explosão desse abismo nas mulheres que apareceu na histeria, no momento que elas estavam indo para a vida pública, que é o momento da industrialização, etc., ele sacou que aquilo que a psiquiatria considerava como doença, na verdade era sintoma de uma doença que não era aquele corpo fazendo aquilo, que não era neurológico, embora tudo que nos acontece é também endocrinológico, neurológico, etc, etc. Somos corpo, né? E ele começou a querer entender, decifrar o que se passava ali. O Freud, que também é um judeu, um senhor judeu lá de Viena,
Quando eu digo judeu, eu não estou reivindicando nada para os judeus. Quando eu digo judeu, na minha cabeça, como judia, eu estou pensando em duas coisas. Uma, em certas tradições do judaísmo antes da Inquisição, que consistiam em cultivar a conexão do espírito com o fio pulsional, a Cabala, etc., que volta para a Europa Oriental no século XVII através do racidismo, que por sua vez foi totalmente cafetinado, né? E eu penso nisso e penso também num povo, sem querer reivindicar nem um pouco o lugar de vítima, que seria totalmente absurdo, um povo que passou por milhões de experiências não só de perseguição, mas de escravidão. O que mais se sabe é a escravidão no Egito, mas os judeus foram escravizados muitas vezes por diferentes culturas, né? Eu penso nisso. E quando eu penso nisso, eu não estou dando um lugar especial de vítima, eu estou só dizendo que é um povo que há 5.000 anos tem que lidar com isso, para o bem ou para o mal. Porque ou isso dá numa total adesão ao cativeiro, que é o governo de Israel, e na relação com os palestinos, mas não só, ou isso dá também, como em qualquer outra população racializada, dá uma força para dar o pulo do gato e fazer essa reconexão. Então Freud foi um assim. Aí ele foi e fez, ele não só decifrou e chamou de neurose o modo de subjetivação próprio desse cativeiro, como ele não ficou só teorizando sobre, ele criou um ritual, um regulador sociocultural, um ritual regular, como são os rituais, para promover essa reconexão. Aí fala, Tolkien cure. Tolkien cure, gente, não é que a cura é pela palavra, não tem corpo. Ao contrário, é como que eu reconecto a palavra com a alma, né? Porque só reconectar a palavra com a alma é o espírito que vai decifrar o que a alma traz nessa reconexão, porque a alma é só a sensação dos embriões de futuro dando nó na garganta. Mas o espírito é aquele que decifra, né? Então, ele fez isso. E mais, todo o trabalho teórico dele era em função da própria conexão do espírito dele com as afecções na relação do que vinha analisando. E a partir das respostas é que ele foi criando toda a cartografia teórica da psicanálise. Agora, Freud, um senhor judeu de classe média lá, em Viena, no século XIX, eu não vou pedir para esse senhor judeu, além de ter feito o que ele fez, que foi de uma extrema coragem e muita força, porque ele tinha que lutar com toda a reatividade da psiquiatria e toda a reatividade, por exemplo, da ciência positivista da época, né? Toda a reatividade até do que ele teria que cumprir como macho, chefe da família patriarcal judaica, né? Que aí são outros 500, tem mais afazeres, né? Ai de um homem que não é um bom pai de família nessa... Nossa, acabou, né? Bom, eu não vou cobrar dele que ele seja capaz de entender que a neurose, aquilo que ele estava sacando e inventando um dispositivo de tratamento, é um modo de subjetivação dominante no regime colonial racializante capitalístico, que isso é político. Então ele não para de oscilar ao longo da obra. Tem momentos que está ali, vem dessa conexão do espírito, tem momentos que se perde. Quando ele acha que o Édipo é a estrutura universal do humano, é porque ele não tem noção do vespeiro onde ele está mexendo. Aquilo vinha do iluminismo no século anterior, que foi quem fez avançar esse regime de inconsciente. O cara está abalando aquele troço, né? Está abalando a base da tradição filosófica do Ocidente, está abalando a possibilidade, sobretudo, né, quando eu digo a possibilidade de se manter nesse cativeiro, que também se traduz na filosofia, que predomina no Ocidente, com as suas belas exceções, que eu citei alguns aqui. Citei Spinoza, poderia citar o Nietzsche, poderia citar o Bergson, poderia citar Deleuze, poderia citar Guattari, né? Bom, e muitos outros, né? Então, ele não tinha como saber. Hoje em dia, quando eu releio Freud, tem hora que eu me excito, tem hora que eu me irrito profundamente. Aí, quando eu me irrito, eu falo, gente, para de se irritar. O
cara fez o que pôde, para de se irritar, não enche o saco. Você tá vendo ali que é coisa de rir? Vai lá e faz, cara. Com quem você vai se juntar para fazer? Não vai fazer sozinha, você vai fazer um pedacinho. Faz o que você pode, né? Então, assim, eu me reivindico como psicanalista. Eu, com a minha trajetória, poderia me reivindicar como esquizoanalista. Que nome, né? Deleuze e Guattari, quando criaram o termo esquizoanálise, é um jeito muito esperto de lidar com aquilo com que eles estavam se confrontando. Com o que eles estavam se confrontando? Eles tinham uma noção muito radical disso tudo que eu estou colocando. E que a batalha vai consistir em reconectar o espírito no fio pulsional. Que a batalha se dá entre inconscientes que protestam, como eles diziam. Precisamos de inconscientes que protestam. Precisamos de aliados. Esses aliados são os inconscientes que protestam. E eles viam, aí não era o Deleuze que via, era o Guattari. Guattari que vinha desde jovenzíssimo, vinha de uma militância macropolítica e de uma prática clínica que vinha do Tosquelles, essa figura maravilhosa, que, como a gente sabe, era um psiquiatra catalão, anarquista, que participou da Guerra Civil Espanhola, teve que fugir para a França. E na França, como ele já fazia na Espanha e fazia em plenos frontes de guerra, ele foi trabalhar no Hospital Saint-Alban. E o modo como ele lidava, vamos dizer, terapeuticamente lá, naquele hospital, era uma visão muito próxima dessa que eu estou trazendo, de outra maneira. É nessa direção que ele levava a formação psicanalítica dele. E o Guattari, como a gente sabe, começa a sua prática clínica em La Baude, tinha 20 anos, e La Baude foi fundada pela presença do Ri em Saint-Alban, com Tosquelles, né? Que é uma figura divina, assim, não sei se vocês já viram ele, essa figura, né? E, curiosamente, é bom lembrar, curiosamente não, que legal lembrar disso, Fanon, quando veio lá para a França, o primeiro estágio dele foi com Tosquelles, em Saint-Alban. Tanto Guattari como Fanon, e Fanon não se reivindicava como psicanalista, né? Ele tinha uma formação psiquiátrica. Mas a psicanálise entrou no trabalho dele a partir da experiência com Tosquelles, que se juntou, como no Guattari, com toda a experiência ativista que ele tinha, né? Nós temos o Fanon. Infelizmente, Fanon também morreu muito cedo. Acho que não aguentou, né? Não aguentou, né? Enfim, a gente sabe por que não aguentou, né? E, enfim, temos essas, né? Então, Guattari, vindo dessa experiência, Guattari tinha uma experiência psicanalítica, sabendo da potência micropolítica da psicanálise. Saber da potência micropolítica da psicanálise não é simplesmente eu sou psicanalista, mas eu também sou politizada. Macropoliticamente eu sou de esquerda, mas eu também sou psicanalista. Então o que eu vou fazer com a minha psicanálise? Eu não vou atuar só em consultório com a classe média alta. Eu também vou atuar nas populações racializadas. O que é maravilhoso, nada contra, pelo contrário. O que eu não estou percebendo? É a potência política própria do dispositivo psicanalítico, que é uma potência micropolítica, porque é nesse campo que ela interfere. Ela nos fornece um dispositivo capaz de intervir nesse campo, que vai muito além do consultório. E com isso eu não estou querendo dizer além do consultório com classe média alta, porque serve também para outras populações. É uma perspectiva de leitura e intervenção na realidade em todos os planos da vida social, né? Então, Félix sabia da potência micropolítica da psicanálise. E quando ele se juntou com Deleuze, é isso que ele trouxe naquela parceria. Onde se juntava o ativismo macropolítico dele com a plena consciência da potência micropolítica da psicanálise. E quando eles inventam o termo esquizoanálise, para que era? Porque essa potência micropolítica da psicanálise, ela já desaparecia
ora sim, ora não, lá da própria obra do Freud. E é ela que se impôs como dominante, aliás, ela já desaparecia, e é esse recalque dessa potência micropolítica que se impôs como modo dominante de entender e praticar a psicanálise. Essa potência micropolítica até recalcada na história da psicanálise. Foi recalcada. E os psicanalistas, em sua maioria, claro que tem maravilhosas exceções, como sempre, como em tudo, a maioria dos psicanalistas está sob domínio do regime de inconsciente colonial racializante capitalístico, eles próprios. E é com isso que eles trabalham com seus analisandos, né? Vamos adaptar melhor aqui a esse regime de inconsciente, porque tá dando crepe aqui, né? É claro que nós temos muitos colegas psicanalistas que não é isso que eles fazem, que eles estão lá operando dessa outra maneira, querendo reconectar o espírito com o fio. Mas por não saber a força política que isso tem e a urgência que isso tem e agregar essa dimensão à tradição de luta da esquerda, por não saber, isso limita muitíssimo sua prática. E se eu estou falando isso tudo aqui, eu dizia que eles inventaram o termo esquizoanálise porque eles tinham que, de alguma forma, arrebentar com esse recalque. Eles tinham que, de alguma forma, falar de um outro lugar. E na França dos anos 70, que é quando eu vivi na França dos anos 70, com o rumo que o lacanismo estava levando, eu não estou dizendo que Lacan seja isso, acho que Lacan tem uma grande contribuição, mas Lacan, como todos nós, também está sob esse regime, a gente cai nele. E a vontade de poder dele, narcísica também, de acumulação de poder narcísico, era grande. E tudo bem, né? E o que venceu ali, várias contribuições que ele trouxe, foi a linha ali do genro, né? Que pegou o trem lá de desejo de acumulação de poder narcísico e econômico e político, né? Então, a coisa era tão poderosa lá na França, naquele momento, eu poderia contar milhões de cenas, não vai caber aqui, mas tão poderosa, foi lá que eu tive minha formação, né? Que eles tiveram que inventar um outro nome. Esquizoanálise, não é psico. Não estou grudado. O psico é a dimensão ali da dimensão pessoal. Esquizo é essa esquise entre, né, o espírito e o fio pulsional que tem que ser rejuntado, né? Então, ou entre nossa vivência transpessoal, que é essa vivência enquanto ser vivo, como parte do ecossistema, e nossa vivência pessoal estruturada numa determinada cartografia sociocultural, né? Isso tem que ser reconectado. Então eles inventaram o nome. Quando você tem que rejuntar uma palavra com a alma, você podia juntar a palavra psicanálise com essa força clandestina fundante, com a alma dessa palavra. Mas às vezes a palavra está tão cagada, que é bem o caso, que você tem que inventar outra, tem que fazer um neologismo. Às vezes não está tão cagada, você consegue arrastar para outro lugar a palavra, dependendo de onde você coloca ela. Mas às vezes tem que inventar neologismo. Então, assim, eu não me identifico com quem toma a esquizoanálise como uma nova escola, e muito menos que se contrapõe à psicanálise. Eu me identifico nessa tradição da psicanálise, e me identifico com Freud e o homenageio aqui, porque eu me identifico com essa batalha, por essa reconexão, né? E se eu me chamo psicanalista, é uma decisão estratégica, porque eu quero afirmar publicamente que isso é psicanálise. E eu desejo muito contribuir ao campo dos meus colegas psicanalistas, como eles contribuem com outros aportes, é uma ecologia ali, para que isso circule aí nas veias, né? Por isso, e eu vou dizer, desde pequena, e eu estou encerrando com isso, desde pequena, não falei nada da minha história aqui porque não interessa, falei aí vagamente que eu fui exilada na França. Desde pequena, isso é uma coisa que me convoca muito, essa reconexão. Então, a minha rebeldia
nunca teve a ver apenas com não querer obedecer o que era esperado de mim como mulher, por exemplo. Ou de não querer obedecer o que a escola me obrigava a ler ou a dizer, né? É porque desde pequena, mas só posso dizer, claro, retrospectivamente, après coup, né? É isso que me interessava. E aí, primeiro eu fui para a sociologia, não tinha nada de sociologia, era totalmente reduzida à macropolítica. Aí fui para a filosofia, mas aí na filosofia encontrei, né, através do Deleuze, essa linhagem. Só para retomar um pouco o exemplo que eu dei de homem e mulher, e por que não basta criar novas categorias universais, o que há de mais forte nos movimentos LGBTQI+, e o mais, ele garante que é um endless, né, um processo infinito de transfiguração. Essa é a potência da vida, né? Em função do que o espírito capta no ambiente e daquilo que a vida naquele ambiente está precisando para se recompor, né? Para voltar para o seu movimento, resgatar o ritmo no movimento, né? E quando a gente age dessa maneira, o que a gente age, o fruto da nossa ação, ele é uma parcela daquilo que todo aquele ambiente está fazendo, cada um com suas potências próprias, cada corpo tem suas potências, né? Tem suas capacidades de afecção, né? E suas linguagens próprias para recompor esse equilíbrio, né? Então, o mais é muito importante, esse mais. Porque os LGBT são nomes provisórios que a gente dá para um certo modo de ser que escapou do cativeiro. Mas tem um mais que garanta que isso vá continuando a se processar, inventando outros nomes. Então, isso que eu falei da relação entre o homem e a mulher se reproduz. Pode se reproduzir numa relação sexual, trans, todos os tipos de relações. Isso pode se produzir. E a gente tem que estar muito atento a isso. Porque estando no cativeiro desse regime de inconsciente, tudo se reproduz ali. Não precisa ser homem, mulher ou heteronormativo, né? Enfim, mas eu queria encerrar dizendo que essa coisa que eu disse que Guattari sabia tão bem, e que aqueles que são os detratores do Guattari e que querem separar Deleuze de Guattari e fazer com que a obra seja só do Deleuze, né? São aqueles que querem tirar da obra a força micropolítica que essa obra tem, que vem do Guattari. Que com isso você pode transformar o Deleuze num monumento da história da filosofia neutro. E está tudo certo, está tudo apaziguado. Os que fazem isso é porque não tem como lidar com os efeitos dessa explosão na própria subjetividade deles. Eles têm que manter a reprodução do regime de inconsciente colonial racializante capitalístico, produzindo pensamento a partir de uma desconexão do espírito com o fio pulsional e o espírito mantido em cativeiro, né? Então, assim, eu desde pequena, eu sinto essa necessidade. Eu dizia que a minha rebeldia, que desde muito pequena fui muito rebelde, dei muito trabalho para os meus pais, né? Por sorte, e talvez até por isso que eu tenho essa rebeldia, eu tenho pais, cada um com suas possibilidades, que me proporcionaram isso, né? Meu pai me trazendo isso de uma certa tradição judaica, da qual ele vinha, e minha mãe me trazendo isso da experiência de menina que perdeu a mãe quando veio fugindo de lá e que foi jogada pelo seu pai numa escola pública de periferia interna que não ia visitá-la. E é lá, na periferia do Rio de Janeiro, que essa mulher tão inteligente desenvolveu uma capacidade de se conectar com tudo, né? E ter uma capacidade racional de entendimento, né? E de não submissão, que se juntou com essa tradição judaica que veio pelo meu pai, pela via do pai dele, que me proporcionou isso, mas eu dei muito trabalho. Agora, essa minha rebeldia não era só que eu não me identificava com a mulherzinha, com a noivinha, que vai ter que arrumar, no caso, o marido judeu, né? Ainda por cima, nesse molde. Deus, que as deusas me livrem, né? Não que eu tenha nada contra homens judeus, não é isso, eu estou dizendo, ser obrigada a, e um certo tipo, né? Tinha que estar ali com o reconhecimento social garantido, né? Não foi isso que me fez me rebelar contra uma certa tendência que predomina na escola e na universidade, né? Eu fui buscar, como eu disse, isso
sociologia, não encontrei, fui buscar isso na filosofia, encontrei com certos pensadores da filosofia e encontrei isso muito fortemente. Vivi isso na contracultura no Brasil e não por acaso tinha um abismo entre os ativistas contraculturais e os militantes macropolíticos, né? Abismo que já me fez muito mal, mas que hoje eu me reconcilio com isso, entendo o que se passa e quero que a gente possa articular essas dimensões, desejo isso, vou parar de reclamar, eu quero dar o que eu posso para isso, como outros tantos vão dar, cada um dá o que pode, né? E na França, após 68, imediatamente eu conheci a Lígia Clark, conheci o Guattari e fazia as aulas do Deleuze. Fui fazer análise com o Guattari. Tinha todo um campo social de amigos, de rede de amigos, que era nessa pegada. Aquilo que eu sabia dentro de mim, que eu mais desejava, deixou de ser humilhado, como eu fui humilhada no Brasil, e fui presa por isso, né? Fiquei 2 meses presa e minha imagem pública foi totalmente destruída. Foi graças a lançar o fio naquele ambiente, começar a fazer a teia ali com esses elementos, que eu não me matei, porque eu tentei me matar quando eu cheguei no exílio. Mas eu não me matei, não vou me matar nunca mais. Enfim, é o trabalho de uma vida, né? E aí, nessa pegada, eu resolvi fazer psicanálise e tive a sorte de estar lá quando se criou o Paris 7, que na sua fundação, que eu não, acho que hoje, não sei se essa pegada já não se perdeu, na fundação, ela inclusive não se chamava Faculdade de Psicologia, chamava Faculdade de Ciências Humanas Clínicas. Eram praticamente todos psicanalistas e todos na linha Tosquelles, Laborde, tarará, né? De diferentes maneiras. E como tinha que seguir o currículo obrigatório, tipo como se fosse CAPES aqui, né? Então tinha psicometria, por exemplo. Mas o professor de psicometria, ele era uma sala desse tamanho, ele falava aqueles negócios. Aí quando acabava a aula, a gente ia para um auditório daqueles de filme, assim, com aquelas bancadas. E tinha o Michel Thor, que é filósofo, que destruía, assim, problematizava a psicometria de cabo a rabo, assim, na sequência. Então eu tive isso, eu tive uma formação psicanalítica nessa linha, né? Participei de toda essa guerra que se promoveu naquele momento, não só nos movimentos de alternativa à psiquiatria, que eu participei, mas esse combate, que toda essa linhagem que teve em Deleuze e Guattari, e aí Guattari é muito importante nisso, a possibilidade de fazer essa reconexão, de combater isso que ficou recalcado na psicanálise, para levar isso para outro lugar, né? Então isso me permitiu seguir, né? Enfim, eu pararia por aqui, agradeço essa oportunidade de tentar articular esse conjunto de coisas que me parecem boas de compartilhar a partir da minha experiência, daquilo que eu posso, daquilo que eu consegui até agora, que eu espero seguir conseguindo, porque na hora que eu não tiver mais isso, eu já avisei para as minhas sobrinhas que é tchau e bênção. Não quero ficar ligada em aparelho nenhum. Obrigada, querida.